Lucas 5:1 a seguir, nós vamos aprender algumas lições valiosas nessa noite. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém? Você pode se assentar. Nós fomos visitar o pastor Miguel, lá da nossa igreja na cidade de Matinhos, e ele mora bem na beira da praia. Um tempo atrás, muito tempo atrás, né? Eu tinha, não sei, uns 8 anos de idade, mais ou menos. Eu lembro que ia na casa dele, e quando a maré estava subindo, vinha até na porta da casa dele. Então a gente deixava o chinelo ali no degrau da casa e já saía direto no mar, né? Agora, com essas mudanças, o mar está um pouquinho mais longe, mas ele mora bem na frente do mar. E quando nós estávamos ali, a Denise falou: olha que longe aquele barco de pesca, aquele barco pesqueiro, que longe que está. Eu falei: mas estão só no começo da viagem, porque eles vão ir muito adentro do mar, né, para fazer a pesca. E eu comecei a olhar aquele barco que, de longe, onde a gente estava, parecia que ele estava navegando tão devagar em direção ao mar aberto para fazer a pesca. Então, essa palavra veio ao meu coração. Pedro e os seus companheiros aqui, o nome aqui está como Simão, né, mas é Simão Pedro, ele, remando com os companheiros, foram até ao mar, ao distante, para pescar. E como ele mesmo disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Então me veio ao coração esta história de uma pescaria fracassada, uma pescaria que não teve resultado positivo, uma pescaria que não trouxe alegria para aqueles pescadores. E nós estávamos ali, então, conversando a respeito ali, fazendo uma visita, e de repente chegou um irmão também, que é pescador ali da região, e a gente entende toda esta situação, então, em que Pedro estava passando. Então, quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender que o cenário que se formou após uma noite de trabalho árduo e sem resultado foi um cenário de frustração. Eles lançaram as redes a noite toda, tentaram pescar a noite toda, né, pescaram a noite toda, mas nada pegaram. E quando nós olhamos essa história, e o próprio Lucas está dizendo que eles haviam descido do barco na praia e estavam lavando a rede. Quero crer que não era uma manhã tranquila, não era uma manhã alegre, que eles estavam alegres, dizendo: oh, que bom, que pescaria maravilhosa. Eles estavam ali com aquele sentimento de frustração. Enquanto eles estavam lavando aquelas redes, o ambiente onde eles estavam era um ambiente de frustração. Porque a palavra de Pedro é dizendo: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada pegamos. E o que eu comecei a analisar, então, ali, eles lavando aquela rede, aquela conversa
num ambiente de frustração, uma conversa mais abatida, uma conversa mais triste, e eu fiquei pensando, o que é que acontece num cenário como este? O que acontece quando o ambiente é de frustração? A primeira lição que nós devemos aprender é que quando se existe um ambiente de frustração, a fragilidade humana é exposta. Vem à tona toda a fragilidade humana. Eles eram pescadores por profissão, eram habilidosos, sabiam as nuances da maré, conheciam as fases da lua, tinham excelentes equipamentos, não eram despreparados, no entanto, trabalharam a noite toda e nada pegaram. Então nós começamos a olhar pescadores profissionais, pescadores habilidosos, pescadores que conheciam as marés. Esses dias eu estava conversando com... Aí na beira da praia, eles aumentaram aquela... Como é que eles chamam? A orla, né? Aumentaram a orla. E a areia vai assim, de repente faz de uma vez assim para ir. E tinha um rapaz vendendo coco. Eu falei, escuta, não ficou perigosa aqui essa descida de uma vez? Ele falou, não, a água aqui não é perigosa, porque não vai puxar tanto para dentro, mas tem muito buraco. Então, se você andar por aí... E ele disse assim, eu mesmo já tirei muitas pessoas que caíram no buraco ali, que vêm aqui, turistas que não sabem nadar e se arriscam aqui. Então, nós estamos falando de pessoas que conheciam o ambiente, que conheciam, né, o pastor Rubinho, o pastor Fausto, gostavam tanto, né, com o sogro do Rubinho, o seu José, gostavam de pescar no mar. E eles, como não entendiam muito, eles iam com um barco grande de pescadores que entendiam. E eles sabiam exatamente aonde a lua, a maré, o lugar aonde, para eles sempre contam que para eles é no meio do nada, à noite no mar, sem referência nenhuma. Às vezes o sogro do Rubinho queria acender uma lanterna para ajudar, você me atrapalha ligando essa luz que eu não consigo... Mas ele sabia exatamente aonde parar o barco, sabia onde jogar as redes, que tipo de rede, que tipo de iscas que precisavam usar para que pudesse então ali pegar os peixes. E nós estamos falando de pescadores profissionais, conhecedores habilidosos, conhecedores das marés, as fases da lua, conhecedores dos seus equipamentos, mas Pedro mesmo está declarando, Senhor, nós não pegamos nada, apesar de tudo isto, não pegamos nada. Então, quando se cria um ambiente de frustração, a fragilidade humana está exposta. E quantas vezes você pensa que está no controle da sua vida, que está no controle da condição, que está no controle das condições físicas, familiares, financeiras, que está no controle da sua capacidade, do seu conhecimento, da sua habilidade, que tem um network que irá resultar positivamente, e de repente as coisas não saem do jeito planejado. E a frustração humana, então, vem para fazer com que venha à tona a fragilidade humana. Por isso eu sempre digo, irmãos, quando nós estamos servindo ao Senhor, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, quando fazemos dele aquele que controla a nossa vida, nós não estamos dependendo de nós mesmos, não estamos dependendo das nossas habilidades, da nossa condição, seja física, familiar, financeira, das nossas habilidades, do conhecimento, porque se nós estivermos confiando nas coisas naturais, se nós estivermos confiando naquilo que temos e que somos, por vezes a nossa fragilidade será exposta. Segunda lição importante que nós aprendemos, aonde existe um ambiente de frustração. O ambiente de frustração, ou um cenário de frustração, revela como as possibilidades humanas se esgotam rapidamente. Existe um texto que diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos.
Nos dias de hoje, nós conhecemos pessoas que confiam na sua condição financeira, confiam na sua conta bancária, confiam no plano de saúde que eles podem pagar, confiam nos médicos em que eles confiam a sua vida, confiam nas suas empresas. Existem muitas pessoas que estão apegadas, agarradas, confiantes nas possibilidades humanas. Eu nunca me esqueci, eu era pequeno ainda, quem sabe eu deveria ter aí uns 10 ou 12 anos. Eu lembro do pastor Fausto, a irmã Mariazinha, dizendo: nós precisamos visitar tal família lá que o menino lá está desenganado, menino pequeno, e não consegue, o menino não tem quem cure o menino, vamos lá. E eu fui junto, eles chegaram lá, foram recebidos na casa, e falaram: olha, nós viemos aqui para orar, ficamos sabendo da condição aí do seu filho, e nós viemos aqui para orar, porque Deus é poderoso para realizar milagres. E a resposta daquela família foi: olha, agora não precisa mais, porque nós já achamos um médico muito bom, que vai cuidar do nosso filho e tudo dará certo. Lembro de um casal que nos procurou, que eles estavam se separando, e eu e a Denise começamos a acompanhar espiritualmente, trouxemos para a igreja, restauramos a vida espiritual daquele casal, e o casamento foi restaurado, e eles tiveram um filho, né? Uma criança, e de repente eles desapareceram da igreja. Eu falei: Denise, manda mensagem lá para saber por que o casal não apareceu mais. E a resposta foi: olha, graças a Deus está tudo bem agora, deu tudo certo, o casamento está restaurado, a harmonia está restaurada, o amor está restabelecido, então nós não precisamos mais da igreja, não precisamos mais de Deus, e nós iremos tocar a nossa vida. Agora nós iremos cuidar do nosso casamento. Agora nós... Assim, existem pessoas que a gente conversa dizendo: não, agora a minha empresa está indo bem, eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso mais da bênção do dízimo, eu não preciso mais da bênção da oferta, porque as coisas estão indo bem na minha vida. O meu emprego é bom, agora eu estou bem estabelecido. E as possibilidades humanas, quando nós olhamos para essa história, nós descobrimos que as possibilidades humanas se esgotam rapidamente. O tempo estava bom, a maré estava boa, a lua estava favorável, a navegação ocorreu sem qualquer problema, eles estavam no lugar certo. Quando não pegaram peixe, eles foram e procuraram lugares alternativos, porque eles tinham uma gama de possibilidade, mas o resultado foi o mesmo: nada pegaram. Então veja bem, nós estamos aqui baseados no versículo 5, quando Simão responde a Jesus dizendo: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então Pedro está relatando este ambiente, esta atmosfera de frustração, dizendo: Senhor, nós pescamos a noite toda, nós trabalhamos a noite toda e não conseguimos pegar nada. Então a primeira lição que nós aprendemos num cenário, num ambiente de frustração, é que a fragilidade humana é exposta. A segunda lição que nós aprendemos é que as possibilidades humanas se esgotam rapidamente. Então, quando tudo parece estar na nossa mão, quando tudo parece estar certo, de repente, pode virar em nada. Esses dias a Denise estava assistindo aí essas competição de quem tem mais conhecimento, né? E a Denise falou: a pessoa está indo bem. Tudo que perguntava, a pessoa sabia responder. E eu falei assim: Denise, ao mesmo tempo que tudo está bem, tudo pode ruir. Deu até dó, que dá a impressão que, né, a partir daquele momento a pessoa não acertou mais uma resposta. Não acertou mais uma, né? Então é isso aqui que acontece.
o ambiente de frustração mostra quão rápido as possibilidades humanas se esgotam na nossa vida. A pessoa está bem, de repente está doente, está bem, daqui a pouco está morta. Tem tudo, de repente não tem nada. Então são as possibilidades humanas se esgotam rapidamente. Quantas vezes você tem um bom plano para a sua vida, um bom plano para os seus negócios, um bom plano para a sua vida profissional, para a sua saúde, tudo está favorável, as coisas parecem estar caminhando bem ou se estabilizando, de repente as possibilidades vão se esgotando. Você procura alternativas, tenta se adaptar, e essas possibilidades vão se esgotando uma a uma. Por isso a importância de estarmos apegados a Deus. Lembre-se que nós estamos falando do que nós descobrimos dentro de um ambiente de frustração, fragilidade humana exposta, as possibilidades humanas se esgotando rapidamente. Terceira lição: as coisas nem sempre correspondem à nossa expectativa. O plano daqueles pescadores era de uma boa pesca naquela noite. Eles contavam: olha, nós vamos sair daqui, tal hora a gente chega no lugar aonde nós vamos lançar as redes, tanto tempo as redes vão estar cheias, nós vamos puxar as redes para dentro do barco, e quando amanhecer o dia nós estaremos na praia, e quando amanhecer o dia a gente limpa os peixes, separa os peixes, vende os peixes, e a gente tem o nosso lucro. Era isto o plano, este era o plano. Mas nem sempre as coisas correspondem às nossas expectativas. As condições eram favoráveis. A gente sabe que com o mar não se brinca. Então nós estávamos ali, na beira da praia, e de repente a cidade de Matinhos virou um poeirão só. Veio um vento lá do lado do mar de Santa Catarina, e eu olhei, a primeira coisa que eu olho é para as pessoas que são da região. O vendedor de picolé correndo com o carrinho embora, o pessoal do quiosque fechando o quiosque, o pessoal fechando as barracas e guardando tudo. O pessoal que falou assim: Denise, vamos cair fora daqui. Porque se o pessoal que mora daqui já está vendo que a situação vai ficar complicada, vamos nós que não entendemos sair daqui. Então, eles não sairiam pescar se a situação não fosse favorável. Eles não sairiam. Então, eles tinham certeza, condição certa de que a viagem, que a navegação seria boa naquela noite. Eles não arriscariam. O pastor Rubinho, o pastor Fausto estavam indo para Ilha Rasa, 6 horas mar adentro. O pastor Fausto sempre me contava esta, que de repente ele viu o timoneiro, que é o capitão do barco, andando para lá e para cá. E quando ele foi num cantinho, o pai foi lá e falou baixinho para ele: escuta, o que está acontecendo que o senhor está andando para lá e para cá? Ele falou assim, e o dia estava bonito. Ele falou assim: está vindo uma tempestade aqui que não vai dar tempo da gente chegar na ilha. E o pastor Fausto já sentou lá, então começou a orar: Jesus, tem misericórdia. E de repente veio a tempestade. E não era barquinho pequeno, não era barcão. Quase que... Nós não temos o pastor Rubinho aqui, né? E nem o pastor Fausto. Quase que ficaram por lá mesmo. Então, o mar, ele muda muito rapidamente, as condições climáticas, a chuva, a tempestade muda rapidamente, mas aqueles pescadores experientes, eles não iriam arriscar as suas vidas à noite no mar. Então, a condição era favorável. Eles estavam preparados para a pescaria, estavam qualificados para uma boa pescaria, mas nada do planejado aconteceu e as expectativas foram frustradas. Quantas vezes você já passou por isso? De ter uma boa expectativa e as coisas não acontecerem no tempo que você está esperando. De não acontecer do jeito que você estava planejando que acontecesse. Aí vem aquele sentimento de frustração. Vem o sentimento da expectativa quebrada. Mas nós não podemos esquecer que Jesus estava naquele barco.
Eles foram pescar sozinhos, deu tudo errado, mas quando eles voltaram e chegaram de manhã, quem que eles encontraram na beira da praia? Jesus. E o que Jesus fez? Falou: Pedro, deixa eu entrar no teu barco. E Pedro permitiu que Jesus entrasse. E aonde Jesus está, coisas acontecem de modo extraordinário e sobrenatural. Deus, Ele não age, Jesus não age conforme as expectativas humanas, não age na nossa condição, não depende daquilo que nós temos. Eu sempre digo, não depende da nossa performance. Deus conhece a nossa fragilidade, Ele sabe que as possibilidades humanas se esgotam rapidamente, Ele sabe que por vezes nós iremos nos frustrar, mas Ele age do jeito que Ele quer agir, no tempo que Ele quer agir, para trazer sempre o melhor para a nossa vida. Então Jesus estava naquele barco, e é Jesus quem transforma ambientes. Quando Jesus entrou naquele barco, o ambiente começou a mudar. O ambiente começou a se transformar. É por isso que eu sempre digo, se nós somos cristãos, quer dizer, testemunhas de Cristo, se nós temos Cristo em nós, e se nós queremos representar a Cristo, aonde nós formos, aonde nós chegarmos, nós devemos transformar o ambiente e não sermos transformados pelo ambiente. Jesus é aquele que transforma ambientes. Jesus é aquele que remove a frustração. Jesus é aquele que pega um ambiente de frustração e transforma num ambiente de fé, num ambiente de alegria, num ambiente de conquista, num ambiente de milagres. Então os pescadores estavam pela manhã exaustos, cansados, com sono, frustrados, e Jesus chega e fala: eu quero um barco aí para usar de púlpito, para eu pregar para a multidão. Eles muito bem poderiam ter falado: Jesus, se fosse outra situação, se fosse outro momento, até a gente emprestaria, mas não é um bom momento. O Senhor não pode ver aqui no nosso rosto que está todo mundo frustrado, que está todo mundo decepcionado, que está todo mundo cansado, que as coisas não saíram conforme... Não, eles permitiram que Jesus entrasse no barco. E aonde Jesus chega, Ele transforma as coisas. É por isto que Pedro responde de maneira tão extraordinária. Qual foi a resposta de Pedro? Versículo 5, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Sabe, muitas vezes nós somos tentados a achar que nós conhecemos mais do que Deus, que nós conhecemos a situação melhor do que Jesus. A outra resposta possível para aqueles pescadores poderia dizer: olha, nós sabemos e te conhecemos. Sabemos que o Senhor é carpinteiro. O Senhor entende de martelo, de lixa, entende de madeira. Agora quem entende de pesca aqui é a gente. Quem entende de lua, quem entende de maré. E outra coisa, os pescadores sabem que se não lançar a rede na hora certa, não adianta lançar a rede depois. Passou a lua, passou a maré, passou a corredeira, a correnteza, não sei mais as características. Se perder o momento, a pescaria foi embora. E Pedro tinha todo esse conhecimento na cabeça. Quando Jesus disse: Pedro, leva o barco um pouquinho para trás e lança a rede, Pedro passou tudo na mente dele, dizendo: o dia já amanheceu, a maré não é propícia, o vento não é propício, a hora não é propícia, não adianta jogar. E outra coisa, acabamos de lavar a rede, vamos sujar à toa, vamos perder todo o nosso serviço de lavar a rede para lançar de novo ao mar. Não, Pedro disse: Senhor, nós sabemos que não tem como pescar aqui. Nós sabemos que humanamente não tem peixe neste lugar. Nós sabemos que a hora, o momento, a maré, a correnteza, está tudo errada, mas sob a tua palavra, quer dizer,
debaixo da tua palavra. Ele estava dizendo: eu sei que a tua palavra é maior do que as condições humanas. A tua palavra vai além da frustração humana. Então, quando Jesus chega ali naquele barco, ele transforma um ambiente de frustração em um ambiente de fé. Pedro, ele declara essa palavra em fé, em alegria, sabendo que o milagre iria acontecer. Senhor, trabalhamos a noite toda. Senhor, fizemos o nosso melhor. Usamos todas as nossas técnicas. Usamos todas as nossas possibilidades. Usamos tudo que estava a nosso alcance. Mas nada aconteceu. Mas por causa da tua palavra. Oh, aleluia! É dessa maneira que nós devemos agir. Nós estamos numa noite de milagres. Quem sabe você chegou aqui precisando de um milagre, ou quem sabe você chegou aqui para aprender os caminhos, para levar no milagre alguém que esteja precisando. Quem sabe você não esteja passando num ambiente de frustração hoje, mas você conheça alguém que esteja passando. Alguém que esteja desempregado, alguém que tenha perdido um ente querido, alguém que esteja doente, alguém que recebeu uma notícia do advogado, uma notícia do médico, alguém que recebeu o resultado de um exame, alguém que está numa crise no casamento, alguém que está passando por uma crise existencial, alguém que está enfrentando a depressão, alguém que esteja enfrentando uma crise, uma síndrome de pânico, eu não sei. Nós estamos representando a Cristo, para assim como Cristo transformou aquele ambiente de frustração em um ambiente de fé, em um ambiente de conquista, em um ambiente de milagres, nós possamos ser o meio pelo qual o milagre chegue a muitas vidas. Ou quem sabe você esteja precisando hoje de um milagre, sob a palavra de Jesus Cristo, baseado na palavra de Jesus Cristo, pela fé, você vai lançar a sua rede e vai receber um milagre na sua vida. Basta uma instrução de Jesus. Jesus disse: vai com o barco um pouquinho para lá. Basta uma palavra de Jesus dizendo: pode lançar a rede aí. Basta Jesus estar presente para que as coisas sejam transformadas. Se nada deu certo até agora, mas sob a tua palavra. Se até agora as coisas foram frustrações, sob a tua palavra. Não importa como você chegou até aqui. Não importa o quanto as coisas deram erradas na sua vida até aqui. Não importa as frustrações que você enfrentou até o dia de hoje. Não importa quantas expectativas não se concretizaram na sua vida. Jesus está aqui e hoje quer mudar a sua história. Nós temos que entender, Pedro não está mais entre nós, Pedro morreu. Os seus companheiros de pesca também já morreram. O nosso Jesus morreu, mas ressuscitou. E ele disse assim: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. O mesmo Jesus que estava presente lá naquele barco para realizar um milagre, é o mesmo Jesus que está presente aqui. Aqueles que nos assistem pela TV chamada Final, o mesmo Jesus que estava naquele barco, é o mesmo Jesus que está aí na sua casa, que está aí no seu trabalho, que está aí no seu carro, aonde você estiver. O mesmo Jesus para realizar mudanças extraordinárias na sua vida. Jesus é aquele que muda ambientes, que muda histórias e que realiza o extraordinário na nossa vida. Então lembre-se, Pedro e os seus companheiros estavam frustrados, porque a pescaria havia dado errado. Passado algum tempo, agora eles estão gritando para os companheiros, dizendo: venham aqui nos ajudar. Porque tem tanto peixe, mas tem tanto peixe nesta rede que o nosso barco vai afundar. E chega mais um barco para ajudar. E a Bíblia diz que quase todos os barcos afundaram,
de tanto peixe. Eu não sei o que Jesus fez. Eu não sei como Ele fez. Eu não sei se Ele deu ordem para os peixes virem. Eu não sei se Ele mandou um anjo trazer aquele cardume de peixe ali. Eu não sei o que Ele fez, mas Ele fez. Os peixes estavam ali. A frustração havia ido embora. O fracasso havia sido removido. O desânimo havia sido tirado. Porque aonde Jesus chega, as coisas mudam e mudam para melhor. Aleluia. Então essas são as lições poderosas que nós aprendemos nesta noite. No versículo de número 7 diz assim: e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. É isso que eu sempre digo, o nosso Deus, Ele não traz só o necessário na nossa vida, Ele sempre traz um pouco a mais. Porque se nós tivermos só o necessário, nós não teremos condição de compartilhar com o próximo. Mas se nós tivermos em abundância, nós daremos o sinal também dizendo: olha, eu estou vivendo um milagre, venha você também. Olha, o Senhor mudou a minha história. Eu tinha uma vida de tristeza, uma vida de frustração, eu tinha uma vida de angústia, para mim estava tudo perdido. Mas quando Jesus entrou na minha vida, Ele trouxe coisas extraordinárias, Ele trouxe coisas sobrenaturais, e tudo foi mudado. O ambiente na minha vida, na minha casa, foi transformado. Aleluia. Vamos ficar em pé neste momento.